Bom dia, boa tarde, boa noite. Maravilha, pessoal. Começando então mais uma aula aqui do Ressignificando Vendas. Essa aula com exclusividade depois fica salvo lá no RV2X, como você já sabe, né? Se você for aluno, você sabe que tem a gravação para você. E hoje vamos falar de técnicas de produtividade para profissionais de vendas que se sentem sufocados pelo relógio. Eu sou o Gustavo Campos, quem está aparecendo pela primeira vez aqui, fundador e instrutor-chefe do Ressignificando Vendas. Bom, vamos lá. Já imaginou se existisse uma máquina do tempo capaz de dobrar os seus resultados em vendas, sem exigir mais horas de trabalho ou sacrificar a sua qualidade de vida? E se eu te dissesse que na prática essa máquina existe e está ao alcance de qualquer vendedor que saiba utilizá-la? Eu sei como é viver com metas cada vez mais desafiadoras, uma agenda sufocada de compromissos e aquela sensação constante de que nunca é suficiente. Então vejo todos os dias profissionais correndo, feito bombeiros. Não que seja bombeiro seja ruim, mas para quem trabalha com vendas é aquela velha história de ficar apagando incêndios, desviando a atenção de uma tarefa para outra, porque o fogo vai se espalhando e não dá conta. No final do mês, sempre a mesma pergunta: onde foi parar todo o meu tempo que faltou para que eu batesse minha meta? Então, uma vez, acompanhei um gestor comercial que passava umas 10 horas diárias no escritório, mas quando analisamos a sua rotina, só 3 coisas eram realmente dedicadas a atividades que geravam vendas. 3 coisas. 10 horas de trabalho. 3 coisas era relacionada a vendas, o resto não. O resto era reunião improdutiva, tarefa administrativa, mensagens, e-mails, o tempo todo, quase sempre de atividades operacionais não ligadas à venda, resolver problemas que um analista poderia estar resolvendo, por exemplo, né? Nesse exemplo do gestor que eu estou dando aqui. Mas a gente conseguiu, neste caso, né, superar isso e ele quase dobrou os resultados da equipe em 6 meses. O segredo veio de uma simples virada de chave: aprender a usar o tempo como aliado, executando as ações certas na hora certa. E isso vale a pena para quem é gestor e vale também para quem é vendedor. Nesta aula aqui, a minha ideia é mostrar para vocês como quebrar o mito de estar sempre ocupado. Parece ser bonito, né? Estou ocupado, estou ocupado. Como construir a sua própria máquina do tempo, baseada em produtividade. Como automatizar e delegar tarefas de baixo valor. E ainda compartilhar alguns hacks, alguns atalhos práticos para você colher resultados expressivos sem dobrar o seu ritmo de trabalho. Se tu quer parar de correr atrás do relógio, aprender a multiplicar resultados, fique aqui comigo até o final, que essa aula é rápida e a gente explica para você direitinho. Então, o conteúdo de hoje pode transformar seus próximos meses e, quem sabe, a sua carreira inteira. Bom, se você é novo, só repetindo, né? Tá chegando agora, eu sou o Gustavo, fundador do Ressignificando Vendas, e esta aula é ao vivo e não fica gravado, fica gravado somente para os alunos lá do RV2X, então anote o que você acha interessante. Vamos para o nosso tópico 1, e aí eu vou botar em alguns momentos, vou botar aqui para nós o nosso resumão. Esse resumão também é um documento que depois fica disponível junto com o replay lá para os alunos do RV2X. Eu separei em alguns tópicos, né? Tópico 1. Vamos lá, deixa eu comentar aqui. Tópico 1. Quebrando o mito do estar ocupado. Tópico 1. Quebrando o mito do estar ocupado. Maravilha. Vamos falar disso aí.
Vamos falar um pouco dessa situação do mito aí. Ocupado ou produtivo? Se você quiser fazer um testezinho, eu vou dizer 5 perguntas e você coloca sim ou não numa folha. E aí você responde só sim ou não. Não precisa botar no chat nada, só sim ou não para você. Depois a gente vai contar quantos sims e quantos nãos. Primeira questão. Na última semana, tem que ser bem honesto, né? Na última semana, você dedicou pelo menos metade do seu tempo de trabalho em contato direto com clientes? Ligações, reuniões, propostas, negociação? Pelo menos metade? Sim ou não? Número 2. Vamos lá. Número 2. Você consegue, antes das 10 horas da manhã, listar as 2 ou 3 tarefas que, se feitas, terão o seu dia produtivo em vendas? Antes das 10, amanhã está no meio, mas você já tem pelo menos 2 ou 3 alvos que para tornar o dia produtivo em vendas. Consegue fazer isso? Sim ou não? Número 3. Nos últimos dias, você encerrou o expediente sem aquela sensação de trabalhei muito, mas não entreguei nada de relevante para as minhas metas de venda? Então, tu encerrou o expediente nos últimos dias, sem a sensação de improdutividade, de trabalhou e não realizou nada? Conseguiu isso? Sim ou não? Número 4. Você tem blocos de tempo protegidos na sua agenda? Tem uma agenda mental, digital ou física. Tu consegue, nos últimos dias, tu separou blocos de tempo para que tu não tivesse interrupção em algum momento do dia, para que tu focasse exclusivamente em vendas? Esse bloco do tempo é a prova de ligações, é a prova de rede social, é a prova de tudo que atrapalha, de todas as notificações, de todas as perturbações. E tu focou em vendas, em atendimento, em visita, em ligação de vendas, né? Não ligações que tu recebe de qualquer um. A ideia é se tu tem controle ou não da agenda. Sim ou não? A maioria, número 5, a última, a maioria das suas reuniões ou funções administrativas tem pauta clara, tem tempo definido. Falando de reunião aqui, quando chamo você para uma reunião, ou quando você conduz uma reunião. Você sente que as reuniões se arrastam, pouco contribuem para o seu objetivo de vender? Pensa aí, sim ou não? Eu te fiz 5 perguntas. Tu pode ter 5 sim, 4, 3, 2 ou 1 ou 0 sim. Se você teve 4 ou 5 sims, eu te daria os parabéns num testezinho aqui de auditório, assim, bem simples, né? Mas acho que tu está conseguindo alinhar o teu tempo com a produtividade. Muito do que eu falar hoje aqui tu deve saber ou tu deve fazer. Parabéns, então. Veja o que tu não sabe e melhore ainda. Talvez tu tenha 2 ou 3 sims. Aí eu diria que está em atenção. Merece uma atenção. Teu tempo oscila entre produtividade e ocupação. E a ocupação não é bom. A produtividade, sim. É hora de a gente começar a reequilibrar essas prioridades. E talvez tu ouviu nenhum sim ou só um sim dos 5 possíveis. Aí eu diria que é um sinal de alerta, né? Tá caindo na armadilha da ocupação, precisa urgentemente transformar a sua rotina. Então é comum o vendedor, especialmente o vendedor B2B, esse que nós trabalhamos aqui, que visita clientes, né? Sentir que está sempre trabalhando, mas raramente vê o progresso proporcional ao esforço. Existe uma diferença crucial entre estar ocupado, preenchendo o dia com tarefas e não ter mais tempo para nada, e ser realmente produtivo, investindo energia naquilo que gera venda, naquilo que gera resultado direto. Então, o grande erro está nessa síndrome do bombeiro. Correu o dia inteiro, apagando incêndios, atendendo demanda urgente, respondendo e-mail, resolvendo o problema dos outros e deixando de lado as atividades que realmente movem o ponteiro das vendas. Eu diria que reconhecer essa armadilha é o primeiro passo para multiplicar os seus resultados sem ampliar a tua jornada. Então, eu vou botar aqui de novo, vou botar essa tela
e vou botar aqui a armadilha do bombeiro. Armadilha do bombeiro. Aqui vou botar entre aspas, assim, para tu não esquecer, né? Apagar incêndios. Então, a armadilha do bombeiro é você estar ocupado, correndo de um lado para o outro para resolver, aí eu vou botar aqui, incêndios que você não causou. Que você não causou. Saber que está vivendo isso já é um primeiro passo. Tem gente que acha que tá tudo beleza, o cara tá ocupado, não tem tempo para nada, tá tudo ótimo, a vida dele é legal assim. Então eu proponho para nós um exercício aqui prático assim. Qual é o exercício? Vou até anotar para vocês aqui, ó. Exercício prático. Esse eu fiz uma colinha, tá aqui, e eu vou colar e ensinar vocês como uma bula aqui, né? Exercício prático. Olha só. É isso aqui, ó. Deixa eu formatar direitinho. Você anota por um dia de trabalho comum cada tarefa que tu realiza durante o expediente. Vai anotando. No passo 2, ao final desse dia, tu classifica cada atividade, se ela contribui diretamente para vender, foi um contato com o cliente, foi uma proposta, foi uma negociação, ou foi uma tarefa de suporte, uma reunião, um e-mail, um relatório, organização, ou foi perda de tempo. Você pode classificar, então, me ajudou a vender, suporta as vendas ou perda de tempo. Some o tempo gasto em tarefas realmente que vendem. Só pega aquela coluna dos que vendem. E tu te compromete em aumentar, nem que seja 30 minutos por dia, né, o tempo dedicado a atividades de venda, de impacto direto. Na minha experiência, você não vai ter nem metade do tempo em vendas. Vai ser menos do que 50% de um dia inteiro o tempo dedicado a vendas. Às vezes os vendedores acham isso um absurdo, assim, que? Não, não é isso não. O meu tempo é uns 80% de venda. Faz o exercício, cara, e depois tu enfrenta o resultado. E aí o cara descobre que não era 80, é 30. O que ele achava que estava em vendas era atividades de suporte ou era perda de tempo em vendas. A reunião com o cliente, o atendimento, já era para durar só 30 minutos, está durando 1h30. Não dá para dizer assim, não, mas é que ele não me deixou. Não, você não conduziu a reunião. Ele conduziu no tempo dele a reunião, com várias interrupções para ele resolver os problemas dele. E tu ficou à disposição. Então, muito cuidado no que você acha que é atividades de venda. Deixa eu olhar aqui. Márcio, Sandra, José Ayrton, Carlos Gonzalez. Então, boa noite. São os 4 guerreiros que botaram alguma coisa no chat aí. O chat está aí, fica à vontade, né? Você coloca o que você quiser no chat, eu leio de vez em quando aí para nós. Beleza? Então, para entender isso daí, esse exercício, eu vou ilustrar um caso que eu acompanhei e alguns aqui que eu já vi no chat foram alunos ou clientes, eles sabem que essa história é verdadeira porque os clientes, eles sabem que existe, sabem quem é. Não vou dizer o nome. Mas durante quase 2 anos eu dei consultoria para uma grande distribuidora do Rio de Janeiro. Primeiro, aplicamos esse exercício que eu propus para vocês, que está na tela de vocês aí. A gente fez esse exercício lá. Primeiro com a equipe de gestão e depois com vendas. Com a gestão, fizemos uma semana inteira de anotação de atividade. O resultado surpreendeu. Quantidade absurda de tempo improdutivo que simplesmente passava despercebido. A grande virada se deu quando todos visualizaram claramente como estavam ocupados, mas não produtivos.
Eu não estou dizendo que você não tem tempo, eu estou dizendo que você usa mal o tempo. Você tem o mesmo tempo que eu e que qualquer outra pessoa super produtiva. Só que ao usar mal o tempo, você se torna improdutivo. Então, ao perceberem essa diferença desses conceitos, eles conseguiram melhor avaliar as atividades, reorganizar o tempo, sem precisar trabalhar mais horas, que é geralmente o que a gente já está esgotado. E eles passaram a alcançar melhor desempenho, sentindo-se mais no controle, reduzindo a ansiedade, acelerando as vendas. Então, olha só que bacana é tu fazer uma atividade que não vai te tomar tempo, porque essa planilha aqui, essa folha, tu deixa no carro lá, ou tu deixa na tua pasta. Acaba o atendimento, você anota. Ó, das 15 às 15h50, eu me desloquei, perdi tempo, porque fiquei no engarrafamento, fiz isso, fiz aquilo, e não fiquei nada, fiquei irritado, fiquei ouvindo música. Às 15h50, cheguei no cliente, ele me deixou esperando 20 minutos. Não fiz nada, fiquei conversando, tomando café. Das 4h10, vou dizer assim, ele me atendeu. Aí o atendimento durou 40 minutos, tempo esperado, legal. Ele comprou bem, valeu a pena. Esses 40 minutos foi de vendas mesmo. E aí eu fui para o próximo cliente. Esse foi rápido, cheguei, estacionei fácil, não perdi tempo, e ele me atendeu na hora. Então tá beleza. Então tu vai anotando e vendo o que tu perdeu tempo, o que tu não perdeu tempo. E depois tu conclui alguma coisa. Quando tu percebe essa diferença, enfrenta o resultado e ajusta o que tu precisa. Então, dando continuidade aqui, tópico 2. Tópico 2, construindo a sua própria máquina do tempo. Vamos lá. Construindo a sua própria máquina do tempo. Então, o que eu quero aqui? Chegou o momento de a gente sair do modo de apagar incêndio e construir a verdadeira máquina do tempo baseada em 3 coisas importantes que qualquer são pilares, são pernas que sustentam a mesa da produtividade. Se você não tiver este entendimento, você não consegue sustentar qualquer técnica de produtividade, que é a priorização, o uso estratégico do tempo e a avaliação das atividades e a eliminação delas que não geram valor. O exercício que eu botei acima, vou botar aqui já de novo na tela, o exercício que eu botei acima, esse exercício prático, já ajuda a você descobrir as atividades que não geram valor. Está atendendo uma das pernas já. Basta que do resultado daqui, você consiga priorizar as demais atividades que dão resultado. E você tem um uso estratégico desse tempo para você pensar vendas e não só reagir a vendas. Beleza? Reagir a vendas é assim, né? Eu vou me tocando aqui, vou na rota, vou atendendo um atrás do outro e nem penso direito o que eu estou fazendo. Então, essa tocada, esse brete que você vai andando e está lá no final, dia após dia, sem pensar, sem ver como melhorar, sem avaliar como foi o último atendimento, isso não gera uma máquina de você criar tempo. Ela vai cada vez mais abafar o seu tempo. Então, nesse tópico aqui, a gente vai tentar unir esses 3 pilares. Identificação do que traz mais resultado. Então, eu vou ensinar para vocês um conceito simples aqui. Uma técnica de bloqueio do tempo e como elimina os ladrões do tempo. Beleza? Então, quem mais botou aqui? Eu acho que eu já tinha falado até o Carlos Gonzalez, depois aí o Pedro, Valtean, Marco Antônio e o Diógenes. Maravilha. Então, obrigado aí pela audiência de vocês. Vou tentar fazer a aula mais útil possível aqui, para que você saia com alguma coisa possível de melhorar. Essa atividade 1 que eu já dei, que está no nosso resumão, né? Que se você quiser tire uma print aí, ó. Esses são os 4 passos. Tira uma print da atividade e executa por uma semana. Vai ser um processo terapêutico de cura
quando você descobrir como que você automaticamente, olha o que eu falei, automaticamente gerencia os dias da sua semana, sem se dar conta que ele está escapando nas mãos, escorrendo entre os dedos o tempo que você tem para você ficar rico, para você vender o dobro, para você resolver os problemas que estão te impedindo de crescer, beleza? Então vamos lá, vamos falar desse tópico 2 e do primeiro tópico, que eu chamo de 80-20 aqui. Primeiro tópico é 80-20. Tem um cara que me ensinou uma atividade fácil de fazer também. Era baseado naquela primeira atividade, nessa aqui. Ó, por isso que é importante a gente fazer na sequência. Essa atividade tu vai fazer e vai concluir. Aí depois que tu concluiu, tu pega os resultados de novo e tu vai avaliar esse 80-20. Tu vai tentar organizar aquelas atividades de vendas, né? Ou até mesmo alguma de suporte, para as que mais contribuem em vendas. Tipo assim, de tudo isso que eu fiz no dia, eu vendi 30 mil. Vamos dizer que fosse isso. Esses 30 mil, o que mais contribuiu para mim ter vendido isso? Ah, eu ter, sei lá, feito uma preparação, me preparado melhor para atender aquela conta que gerou 15 mil de pedido. Era uma dúvida, eu não sabia se ele ia comprar ou não. Ele estava meio chateado com a gente, só que eu me preparei. Maravilha. Então eu vou botar aqui essa atividade aí, 30%, uma atividade tem 30% de responsabilidade no resultado. Aí você vai buscar mais uma que tenha 25% de responsabilidade. É uns percentuais que você vai estimar. Mas o que você vai ver na prática é que você fez 15 atividades no dia, que você mapeou lá na atividade 1. Vou botar aqui, ó. Exercício prático, atividade 1. E aqui você vai pegar o resultado da atividade 1 e ordenar do que mais contribuiu para eu ter a conquista do dia. Vou botar aqui o exemplo, ó, 30 mil em vendas, por exemplo. Então, o que mais contribuiu até o que menos contribuiu. O que se notará? Que 2 a 4 atividades de um dia de 15 a 20 atividades, e aqui eu estou dizendo grandes atividades, não detalhes, né? De grandes atividades, representam em torno de 20% das atividades, só que 80%, né, do resultado. É aquele que comprou 30 mil, mais aquele que comprou 15 mil, né, no exemplo ali, o outro que comprou mais 5, o outro que comprou mais 4.500, assim. Tu vai somando esses 3, 4, as atividades que sustentaram essa venda, vai ver que é poucas atividades, só que dão muito resultado. Imagina se a gente conseguisse fazer só isso no dia, não fazer mais nada, só essas atividades. Então, encontrar elas e saber que elas existem, saber que para ti funciona bem, atividade de planejamento, por exemplo, ou atividade de ler a ficha técnica do produto antes de entrar, ou atividade de organizar o salão de vendas do cliente, ou de treinar a equipe de vendas rapidinho, tu vai descobrir as tuas atividades que mais contribuem para tua identidade de vendas. Segunda técnica aqui, técnica de bloqueio de tempo. Bloquear tempo significa você reservar na agenda
alguns períodos dedicados exclusivamente a tarefas-chave sem interrupção. Pode ser 1 hora no início do expediente, pode ser 1 hora antes de iniciar o expediente, pode ser no final do expediente, pode ser ao meio-dia, um pouco mais dilatado, se for o caso. É literalmente criar umas ilhas de produtividade, onde você consegue olhar para o dia, ver o que aconteceu, olhar para o que vai acontecer, ver o que tu aprendeu, ver o que tu vai ter que fazer de diferente para começar a trabalhar o item de produtividade, que é fazer mais bem feito as coisas no mesmo tempo. Quando eu faço mais bem feito, eu gero maior impacto. Quando eu gero maior impacto, isso reverte para mim com uma venda maior, com uma predisposição de compra maior. A gente sente isso quando a gente é um consumidor, né? Então, aqui, a técnica de bloqueio do tempo. Reservar espaços. Se você for supervisor, está saindo com o vendedor, são espaços que vocês dois podem fazer juntos essas discussões. São espaços de bolha de tempo bloqueadas para a gente não olhar o WhatsApp, não olhar nada, só se dedicar às nossas 3 outros atendimentos da tarde. Vamos pensar aqui direitinho, vamos fazer. Então, é reservar espaços. Vou botar aqui ao longo do dia. Aí você vai ver quais são esses espaços, né? Pode ser só de manhã, só de tarde, ou 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, como você quiser. Então, reservar espaço ao longo do dia para avaliar o que se fez e como poderia ter feito melhor, mesmo que foi bem feito. Vamos ver o que poderia ter feito melhor. E se preparar para o que ainda vem no dia. Isso é a técnica de bloqueio de tempo. A gente vai bloquear tempo para ficar melhor. Se você acha muito tempo ou não tem 1 hora, meia hora, que seja 15 minutos, mas é 15 minutos para preparar para a próxima 2 visitas. Maravilha, então é isso aí. Para aquela visita importante, vou ficar meia hora me preparando. Maravilha, merece, ela é importante. E a terceira técnica, eliminação de ladrões, eliminações de ladrões de tempo. Quando eu vejo o assunto produtividade, eu vejo muita coisa complexa, assim, o cara tem que comprar uma agenda, tem que fazer isso, tem que comprar um sistema, um aplicativo, mudar todo o jeito de que tu organiza o dia. Veja que aqui eu não estou querendo que tu mude o teu dia e nem o teu jeito. São coisas rápidas de fazer, são coisas simples de fazer. É só uns stops, quase assim, umas paradas, para tu escrever numa folhinha o que tu fez nas últimas 2 horas. Tentar estimar o tempo. Isso aqui durou meia hora, isso aqui 1 hora e meia. Beleza, escreveu. Durou 1 minuto. Agora vamos ver a próxima. A próxima atividade é tu bloquear tempo. Pegar uma folha de papel e dizer assim, olha, essa hora aqui a gente vai tirar para nós. A gente vai ficar melhor para tarde. Vamos almoçar rápido e depois vamos trabalhar aqui para melhorar para tarde. Maravilha. E por fim, vamos eliminar os ladrões de tempo. São coisas, tá aqui entre aspas, ó, que nós geralmente controlamos. Tem coisas que a gente não controla e que faz parte da vida, né? Aí entramos no engarrafamento, a ponte caiu, inundou não sei aonde, choveu, o cliente ficou doente, a gente perdeu tempo. Não dá para brigar com isso. Vou botar aqui, ó. Não brigue, não brigue com as coisas incontroláveis. Brigue pelas controláveis que, de minuto em minuto, te tiram dias no mês. Não estou exagerando. De minuto em minuto te tiram dias, 2 dias no mês. Dias produtivos, de 8, 10 horas de trabalho.
Então, coisas que nós geralmente controlamos são os piores ladrões de tempo, pois eles entram na nossa vida como, amigos, como, coisas que merecemos. Amigos aqui não quer dizer os teus amigos, quer dizer coisa que tu conhece, que é teu amigo. Um exemplo bom é assim: tu foi verificar o WhatsApp de um cliente, aí do WhatsApp do cliente tu já caiu naquele grupo de amigos que ficam compartilhando piadas e outras coisas piores, e aí lá você viu que ficou 15 minutos para responder, o cliente foi 2. E você deu uma resposta ruim, seca, sem nenhum detalhamento, sem nenhum pensamento. Você respondeu rápido e ficou 15 minutos com os amigos. Os amigos estão valendo quase 10 vezes mais o tempo do cliente. Eliminar esse grupo da tua visão, arquivar ele, fazer alguma coisa que você não veja no dia a dia, vai te ajudar a não cair na tentação de ficar olhando no meio do expediente esse tipo de coisa que atrai. Você pode olhar no final. Acabou o dia, tu merece? Então merece mesmo. Faz o teu merecimento ser ao final do dia, não ao longo do dia. Não, sem rede social boba no meio do dia, sem reunião, sem objetivo. Te chamaram para uma reunião, vamos lá, vamos pensar, vamos ajudar a botar um objetivo na reunião, a ser o mais rápido possível. Vamos pelo menos dialogar. Vamos falar no cliente, vamos dizer, vamos marcar com ele. Ah, não tem como marcar. Vamos combinar na chegada, então. Meu cliente, se o senhor puder me dar 30 minutos dedicado à atenção, porque hoje eu tenho um dia cheio e eu quero lhe atender muito bem. Eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer, porque tu sabe que ele é atrapalhado, aquele comprador. Então você tenta colocá-lo o máximo de tempo em atenção. Você pede para ele. Eu vou tentar fazer o atendimento o mais objetivo possível. Se eu estiver indo muito rápido, você pode me parar, mas eu quero lhe apresentar uma novidade ao final. É uma novidade. Mas antes vamos ver o que tem de reposição, vamos ver como é que foi o desempenho. Eu já apurei para o senhor aqui antes de chegar, tá assim, ó. Então eu tenho um pedido protótipo aqui para fazer, que é esse aqui, um modelo com base nesse resultado. E aí o que achamos? Tá bom, não tá bom? Vamos botar isso e aquilo, beleza. Acabou esse pedido. Agora eu quero lhe apresentar a novidade. E a novidade é essa aí você tenta botar mais isso no pedido. Então você está controlando a jornada e não sendo controlado. O ladrão de tempo da venda é você ser controlado. Vou botar aqui, ó. O ladrão de tempo da venda é você ser controlado. Ou seja, abrir mão por não acreditar que você pode conduzir o atendimento de vendas. Tem gente que abre mão. Ah, não, o cliente é assim, o cliente pensa assim, ele é difícil assim, não adianta. Aí fica mesmo difícil, né? Fica mesmo difícil. Beleza? Então vamos mais um pouco aqui, ó. Deixa eu ver o nosso tópico 2, tá ali. Tópico 3 agora. Automatização e delegação. Aqui, nesse tópico 3, eu acho que a gente tem que conseguir entender se tu é vendedor aqui, ou é tu automatizar o que tu puder. Ou seja, vendedor. Vendedor. Automatize. Depois eu vou falar de gestor também, tá? Mas vendedor, automatize o que puder. O que significa isso? Você é vendedor e você responde pelo WhatsApp muita coisa. E tu já deve ter sentido isso. Para muitas vezes, você, ao longo de uma semana, escreveu aquela coisa várias vezes para clientes diferentes. Então você tem que ter modelos de mensagens. Vai ter um lançamento. Se a empresa for organizada,
o marketing já entrega para os vendedores modelos de mensagem para usar no e-mail ou no WhatsApp, para explicar o que é o lançamento, quais são as condições, para explicar algumas respostas óbvias de objeções. Tá tudo pensado. E aí você pega aquele kit e você pensa o resto, o que falta, e você informa o marketing e dá as suas respostas para ele. E diz assim: olha, me ajuda a melhorar isso. Tá vindo essas perguntas que a gente não tem resposta. Me ajuda a melhorar e passa para todos os colegas vendedores. Então automatiza isso. Automatiza o quê? Registros. Vou botar aqui, ó. Onde é que está o mouse? Registros no CRM barra BI ou qualquer software de gestão de vendas. Aprenda a usar os relatórios. Por que isso? Porque você, automatizando isso na sua cabeça, você tem respostas mais rápido do que ficar quebrando a cabeça ou ligando para o cara para perguntar sempre o que você tem na mão já. Então, e anote observações importantes de cada atendimento. Tem que ter uma área para você anotar isso. Se você não tem no sistema, a empresa não deu um sistema bom para você, você faz o seu. Pega um Excel que seja um bloco de notas e faz uma notinha para cada vendedor, para cada cliente. E escreve ali. Antes de entrar, você lê a nota e você põe na cabeça tudo que você já aprendeu sobre esse cliente. Outra coisa, atualiza sempre o cadastro. A gente perde muito tempo com cadastro desorganizado. Beleza? Então, se você for vendedor, né, usa ferramentas. Quais são as ferramentas? O WhatsApp é uma ferramenta. Saber usar ele é uma coisa boa para vender. Mas outra ferramenta, o telefone. Tem gente que não liga mais. Não, o cliente não conhece a voz do cara. Outra ferramenta, a visita. Ué, mas eu faço visita. Mas será que é o melhor uso? Será que está usando bem a visita? Está fazendo bastante diferença a tua visita? Outra, um SMS. Ah, mas eu prefiro passar o WhatsApp. Mas o SMS é o diferente. O SMS o cara quase que vai ver sempre. O WhatsApp, às vezes, ele deixa para o final do dia. E-mail é outra ferramenta, está na mão do vendedor, saber usar. Agora, uma que poucos sabem: vídeos, recados de voz. O cara sabe fazer, entendeu? É que nem tu pegar um carro, olha a diferença. Deixa eu salvar isso aqui para não perder. É que nem tu pegar um carro e você não é um bom motorista. Você não aprendeu a dirigir direito. Aí você pega o carro e leva ele daqui até 10 quilômetros para frente. Só que daqui até 10 quilômetros para frente, você bateu num outro carro e arranhou os dois carros. Então significa que em 10 quilômetros você não pôde ser o melhor motorista, e por não ser o melhor motorista, você perdeu recursos, dinheiro, se preocupou, agora tem que resolver mais problema, vai acabar mais com o seu tempo do dia. Mesma coisa ser vendedor e usar mal essas armas. Eu não sei passar um bom recado de voz. Eu falo assim como se fosse falando com um amigo sem compromisso. Só que um comprador não é um amigo sem compromisso. Ele pode ser teu amigo porque você o chama assim, mas você tem um grande compromisso no desempenho. Então você tem que pensar o que você vai falar. Você tem que pensar o que você vai gravar em vídeo, como que você vai escrever. E eu já disse para você na aula anterior e anterior e anterior, que a gente falou de chat GPT. Aí que eu não escrevo bem, não tem desculpa para isso mais. Eu já te ensinei a usar o chat GPT gratuito. Você, desculpa aí, telefone tocando, não é cliente, então não vou atender. E olha só,
Se eu fosse o cliente, eu ia dizer assim: "Olha, estou numa aula, me desculpa, mas o cliente eu atendo sempre, mas eu estou dando prioridade para vocês", e ele teria que receber esse recado meu. Para mim não tem hora não, que estou falando de 8h10 da noite. Se o cliente liga 8h10 da noite, eu atendo. Se ele quer ser atendido e quer comprar alguma coisa, eu vou comprar. Se o meu telefone está ligado, ele pode ligar a qualquer hora. Se eu não quero atender, eu desligo. Então não se incomode com o cliente que liga às 10 da noite, às 5 da manhã, às 2 da manhã ou domingo ao meio-dia. Por quê? Porque o seu telefone está ligado. Então, se o seu telefone está ligado e você tem um compromisso, você atende a qualquer hora. Então, para mim, isso é ser produtivo. Ah, mas eu não tenho o meu tempo. Não, o teu tempo é o teu tempo. Se você deu o telefone para o cliente e você anda com esse telefone, então você tem que atender. Ah, mas é que eu dei o telefone errado, era para dar o da empresa, eu dei o da. Agora deu. Agora tem que atender. Cliente é cliente. Essa relação é pro resto da vida. A gente tem que tratar bem. Na minha concepção. Tem gente que pensa diferente. Só que eu nunca vi um cara que pensa diferente, muito diferente disso, ser um grande campeão de vendas. Nunca vi. Eu vi assim, não, eu penso diferente. Depois das 6 horas, não atendo ninguém. Antes das 8, eu não atendo ninguém. Ao meio-dia, eu tô no almoço, não atendo ninguém. Final de semana, nem pensar. Fica no WhatsApp, não sei o que, tocando ali, eu vou deixando só segunda-feira. Essa pessoa, tô há 28 anos fazendo vendas. Eu não conheço um cara que é campeão de vendas e tem esse comportamento. Eu não conheço. Vendas e gestão comercial não é uma atividade de 40 horas semanal. Se você acha que é, você troca de profissão. E não tem aula que vai salvar você. Beleza? Então, o Fábio deu boa noite aí, chegando agora, beleza. Então aqui eu botei alguns recados e vou até anotar aqui, ó. Vou botar aqui. Vendedor. Vendas não é uma profissão de 40 horas semanais. Ah, mas eu sou CLT e na minha carteira diz que eu sou 40 horas. Tu já sabe a minha opinião. Já sabe a minha opinião. Eu tenho certeza que você não está no lugar que você gostaria de estar, que você não ganha e não tem a segurança na carreira que você gostaria de ter. Eu tenho certeza que você, com esse pensamento restrito de horário, né, que parece corrida de cavalo de jockey, tem horário para acontecer, aí você só corre quando está no horário. Neste pensamento, eu tenho certeza que você não pode ficar 3 meses sem trabalhar. Porque se ficar 3 meses sem trabalhar, vai passar fome, porque o dinheiro acabou. E você tem 50 anos de trabalho, e o dinheiro acaba em 3 meses. Aí tu vai dizer que você tá certo, que a sua cabecinha de girino tá certo. Então é a hora de a gente pensar, quando a gente fala de produtividade, a gente tem que quebrar umas crostas de sujeira, de pó, de imundície que botaram na sua cabeça, dizendo que você está sendo explorado, que você está sendo isso. Não importa que você é CLT, se você é representante, se você é dono da empresa, ou se você é de projeto. Não importa. É a sua carreira. É a sua carreira. É 100% na tua mão. Se os caras não investem em ti, você investe em você. Não tem como ser diferente, é a tua carreira. Não deixa alguém botar a mão na tua cabeça e mexer no teu cérebro e fazer o que ele quiser. Não deixa alguém entrar na tua casa e roubar o prato de bife das crianças e da tua família, porque você não teve dinheiro para comprar. Então, isso está na sua mão, a sua carreira, e isso passa por ser produtivo. Você tem que ser produtivo. Beleza? Tópico 4. Vamos lá. Tópico 4. Vamos botar aqui de novo na tela. Aí, ó. Vou escrever o nosso tópico 4.
Vou chamar de hacks, que são atalhos para dobrar resultados sem dobrar o tempo. Então, alguns hackzinhos, né? Eu acho que tu tem que pensar, eu chamo de scripts, tem gente que chama de roteiro, tá valendo também. Mas eu tenho que ter um jeito para abordar um cliente novo. Eu treino vendedores toda semana, inclusive os meus, da minha empresa. Então, a gente tem um jeito de abordar. O cara não vai abordar de qualquer jeito, porque qualquer jeito não vende. Vende o jeito que tem que ser feito. E qual é esse jeito? Você vai escrever ele, porque você é o dono do território. Você é o dono daquela carteira de clientes. Então você vai escrever. E se você tiver ajuda de um gestor, se você tiver ajuda de um marketing efetivo, você pede para ele revisar e te melhorar. Ou você faz o que eu já te ensinei. Pega o chat GPT gratuito, coloca lá. Pensei eu script abaixo para abordar clientes novos na minha região. Eu vendo roupas para lojistas que tenham lojas multimarcas, geralmente de roupa e sapato. Gostaria que você atuasse como um grande consultor de vendas e um mentor e me auxiliasse a melhorar esse texto para que ele fosse altamente persuasivo no contato de um cliente novo. Os meus principais diferenciais como atendimento são esses, os principais diferenciais do produto são esses, a minha concorrência geralmente é essa e tem essas deficiências. Como que você organizaria esse texto? Pense e eu vou botar o texto abaixo. Aí tu dá um enter e coloca o texto abaixo e dá um enter e o chat GPT vai te dar uma resposta. E você vai ter uma grande resposta, melhor do que a sua vai ser. Então, um script para tratar objeções. Se eu não me engano, a aula da semana que vem vai ser sobre isso. Mais uma vez, a gente fez uma só de preço e agora a gente vai tratar geral de objeções, vai te ajudar bastante. Tratar de objeções. Preço tem que botar aqui, né? Teve uma aula inteira de objeção de preço com ChatGPT. Mas preço a outra é a entrega, a qualidade, o volume para ganhar um desconto, a falta de algum material que a concorrência tem e usa e você não tem. Lembra, o cara é comprador, ele pode pedir o que ele quiser. Só que se você não souber responder, você vai sempre sofrer com isso. Então, um outro hackzinho, assim, né, para a gente ter como dica aqui, né? Eu chamo de rotina, uma rotina matinal. Não precisa ser a manhã meteórica. Não estou falando da manhã meteórica aqui. Estou falando de uma rotina matinal de performance que, olha o que vai envolver. Rotina matinal de performance. Carteira, chave, sempre no mesmo lugar. Não vamos perder tempo com isso. Roupa para o dia seguinte, escolhido na véspera. Equipamentos carregados na véspera. E-mails e WhatsApp respondidos na véspera. Foram dados na véspera, tu responde na véspera. E você vai organizando o que você vai fazer no dia. Rota num papel escrito, mesmo que tenha no sistema. Não me interessa que está no sistema. O que está no sistema, para mim, está no sistema. Ótimo. Você tem que botar num papel e fazer isso aqui. Vai fazer muita diferença. Não vai tomar tempo. É um jogo para você. Você vai botar no papel e botar no carro ali, se você anda de carro. Ou no meio da agenda do dia, naquela folhinha, uma folhinha que está no meio da agenda.
Não escreve na agenda, uma folhinha que você vai poder olhar ela no final do dia, riscar, amassar, comemorar, botar fogo, o que você quiser. Mas você vai fazer assim, ó, rota num papel escrito e ao lado, vou botar aqui, ó, no papel escrito, na ordem de atendimento. E aí você vai botar tempo estimado, melhor, tempo pretendido. E quanto vou vender. E você vai brincar com você mesmo. Isso aqui você pode incentivar todos os teus vendedores a fazer se você for gestor. Você vai assim, ó, você vai se dar um ponto, ó, vou me dar um ponto se eu fiquei entre 10%, 10%, não estou conseguindo escrever 10%, cara. 10% acima ou 10% abaixo do alvo. O que é isso, professor? Botar lá, ó, cliente, cliente, olha o tempo que demora. José, eu pretendo ficar no José lá 30 minutos, 30 minutos e vou vender R$ 680 para o José. Por quê? Porque da última vez ele me comprou 600 e agora eu quero crescer 80, vou vender mais esse item, acho que vai dar certo. Beleza, acabou o José, passa para o próximo. Próximo. E aí tu faz 10 vezes isso, acabou. Demorou 2 minutos, tu tem a lista. Aí, no final do dia, tu vai ver aqui. Quanto tempo demorou o arena do José? Ah, demorou 32 minutos. Igual a um ponto. Eu fiquei abaixo de 10 acima. Eu estou entre 10 abaixo e 10 acima, um ponto para mim. Mas, quanto que eu vendi? Vendi 670. 670. Beleza, igual mais um ponto. E mais um ponto. Total aqui, total 2 pontos. Beleza, esse aí tu vai somando. Quantos pontos eu tive no dia, lá no final? Quantos pontos eu tive no dia? Pontos no dia? Tive 12. Maravilha. Qual é a meta do dia seguinte? Vencer esses 12. Vencer esses 13. Vencer esses 14. Vencer esses 15. Porque quanto mais tu usar isso, mais tu tá brincando com coisas que tu controla. Não quer dizer que você vai obter, mas você controla a intenção. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Você controla a intenção e não o resultado. Se de vez de 30 minutos demorou 2 horas, mas tu vendeu de vez de 680, tu vendeu 7 mil, cara, maravilhoso. Fica aí as tuas 2 horas, vendeu 7 mil, 10 vezes mais do que tu pretendia. Agora tu vai ter que correr o dia para não perder o resto. Então, são técnicas que você pode usar numa rotina matinal. Beleza? Então, pessoal, amigo aí, Patrícia, botou boa noite aí às 20h14. Então, vi aí. Pessoal, olha só, eu vou. O que você viu até aqui para a gente fazer um resumo, né? Diferenciar a ocupação de produtividade, muito importante isso. Você já volto com isso aqui para a tela. Diferenciar, perdão, ocupação de produtividade e rearranjar o tempo para você vender mais com aquela atividade número 1. Depois aquela atividade entra numa sequência de coisinhas que você vai usar o princípio 80-20, o bloqueio do tempo, os RECs, a delegação, se for o caso, vai colocar em prática algumas rotinas novas para você não perder tempo. O segredo está na constância, não na perfeição. Tá? Vou anotar para vocês isso aqui. Ó. Vou anotar, vai estar no arquivo. Esse arquivo, você sabe que se for aluno. Se for aluno do RV2X, você tem acesso ao resumo e ao replay. Para você acessar o RV2X,
eu deixo na tela esse link. Já somos lá muitos vendedores, muitos gestores, muitas empresas, formando essa comunidade que é um clube de aceleração de vendas. Gostaria que você entrasse lá nessa página, pracimadeles.com.br, Clube RB2X, para conhecer. Leia com calma. Você merece um tempo de calma. Você merece, pelo menos, que você leia com calma e chegue à conclusão: é para mim. Se você ler com calma e chegar à conclusão: não é para mim, aí não é para você mesmo. Mas eu fiz o negócio com carinho e a gente alimenta ela toda semana. A gente tem encontros especiais lá dentro com a turma. A gente resolve problemas reais que estão acontecendo nas vendas das pessoas lá dentro, com o único objetivo de fazer com que aquela pessoa acelere vendas e depois conte para todo mundo que ela conseguiu acelerar vendas graças a algumas técnicas que ela aprendeu no RV2X. Então, grava essa página, veja as condições que estão lá. Dá para você parcelar em muitas vezes a assinatura anual. É uma assinatura anual. Você recebe todos os conteúdos semanais, tudo coisa específica por RV2X. Nada, nada, nada você vai encontrar em outro lugar do Ressignificando Vendas. Inclusive, essas aulas, elas estão todas lá. São 37 ou 38 aulas, todas disponíveis com os resumos para você ver quando quiser. Tem aula de organização financeira, tem aula de como construir o network, tem como as aulas do ChatGPT que eu falei, como vencer a objeção, como planejar uma semana inteira com o ChatGPT. Tá tudo lá com os scripts para você copiar. É só copiar do papel e botar no ChatGPT, mudando as coisas que é de você. E tá pronto. Você recebe tudo isso num formato de uma rede social que você vai acessar pelo celular. Você vai abrir aqui, celular, vai clicar em RV2X, vai abrir o RV2X, como eu abri aqui, e você vai passar um feed de coisas. Feed de coisas, ó. Estou passando aqui, ó. Ah, eu quero ver essa aqui. É o número 2. Dica rápida de aceleração de vendas. O produto da semana. A número 1. Priorize clientes de maior potencial. Clico nela. Aí cliquei nessa. Tem o detalhamento todo explicado aqui do que você tem que fazer para dar certo. Passo a passo. Depois tem comentários de pessoas aqui. Vou desenvolver e compartilhe o resultado, o outro botou. Excelente dica, time RV. Vocês são feras. Aí botou uma dúvida que acredito que seja bem oportuna. Aí botou a dúvida, aí eu respondi para ele a dúvida dele. Então, cara, é isso que é o RV2X. Coisas rapidinhas assim que você consome no seu dia a dia. É só entrar ali. Quer pagar em 10 vezes? Pode pagar. Quer pagar no boleto? Pode pagar. Quer pagar no Pix? Pode pagar. Quer pagar no cartão de crédito em 3 vezes, 4 vezes à vista para ter o melhor preço? Pode pagar. E é um valor que, se você vê uma ideia dessas de hoje que deu certo, cara, uma ideia, um dia, você vai ganhar mais do que isso. Mais do que isso. Vamos dizer que você seja um cara que vende pouco ainda. Uma semana de vendas, você junta esse dinheiro e você paga o ano inteiro. Que todo ano eu vou estar te dando ideias novas para você crescer mais. Uma coisa que tu tem que garantir, o compromisso, que eu falei lá no início. O compromisso é seu e eu tenho o meu. E a gente se encontra no meio do caminho. O meu compromisso é, eu só coloco coisa lá, animal, coisa que vai fazer a venda explodir. E você tem um compromisso de toda semana dar um passeio por essa rede social e dar uma olhada no que tem. Conteúdo de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos. Não estou falando aulas desse tamanho, essas estão lá para vocês, é um bônus. Mas o conteúdo do RV2X é uma rede social, então tem que ser conteúdo rápido, são dicas rápidas. Tudo agradável, visualmente agradável, como é uma rede social. Então, só para terminar a frase que eu deixei de escrever, eu botei aqui que o segredo está na constância e não na perfeição. É a constância de você
Toda semana ir lá e olhar um pouquinho o conteúdo. Toda semana ir lá e olhar um pouquinho o conteúdo. E aplicar, e aplicar. Bah, isso não me custa. Olha só o que eu mostrei hoje para vocês aqui, né? Vou botar aqui nesse formato aqui. Esse formato aqui tá pequeno, né? Isso aqui tá melhor. Ó, o cara vai dizer assim, ó, eu vou aplicar essa técnica aqui, que eu ensinei lá, atividade 1, e vou ver o 80-20 que deu, e vou fazer essas atividades aqui que eu vou descobrir. Depois eu vou repetir isso todo dia, as atividades que mais me dão vendas. E isso fez a minha venda explodir essa semana. E isso aí está explicado daqui a pouco num vídeo separado de 5 minutos. Aí que mais? A técnica de eliminação dos ladrões de tempo que eu falei. Então, o que que é? Como é que você briga com isso? O que que você não briga? Então, você vai aplicar aqui os modelos de mensagens, vai aplicar como é que você trabalha o relatório do BI, vai trabalhar melhor essas ferramentas, vai entender que você tem que ter scripts, uma rotina matinal. Cada uma dessas coisas pode ser um micro conteúdo lá no RV2X. E de vez de uma aula desse tamanho, eu te dou 10 mini aulas que você vai assistir, vai ler, vai ouvir no rádio. Tem conteúdo só para ouvir no rádio do teu carro. Então a gente fez tudo o que tu precisa para ser um grande vendedor diretamente, diretamente num aplicativo que você vai ter na sua mão para administrar o seu desempenho no ritmo que você quer dar, desde que seja constância, um pouquinho a cada semana. Não é muito, a cada semana é um pouquinho, basta. Mas você vai ver como que a somatória dos pouquinhos representam superação de meta. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse é o nosso horário, 20h30. Agradeço. Estou melhor da voz. Estava uma semana sem conseguir falar. Estou com a voz pela metade, assim, né? Mas vai lá. Já deu para fazer essa aula e foi um prazer voltar a dar essas aulas. Espero que eu melhore daqui para frente. Quando você chega numa idade e fica doente e nota que você não melhora, depois de um mês, estou há um mês sem poder dar aula. Você começa a valorizar mais as coisas. Quando eu cheguei numa certa idade, eu comecei a valorizar muito a produtividade. E se tem um cara que diz que pode me ajudar a alcançar coisas mais rápido, eu não vou perder mais tempo. Eu compro a coisa que ele tem, eu assino a coisa que ele tem e eu cobro depois de mim mesmo para tirar dali o que eu comprei. Eu quero que você tenha esse sentimento, porque eu estou brigando por isso, para mim. Eu quero que você brigue por você também. E eu não vou entregar coisa que não seja nesta linha lá. No RV2X você vai ter o que você precisa para crescer. Porque este é o meu compromisso. Não vou fazer pouca coisa. Estou há 50 e poucos anos na estrada, honrando o nome ou da empresa e o meu. E não vai ser no RB2X que eu vou deixar isso morrer. Isso vai aumentar esse legado. Beleza? Então é uma coisa para sempre. Comecei e vou para sempre fazer. Toda semana, conteúdo novo. Estamos fazendo isso desde o início do ano. Tem muita coisa já lá e toda semana tem conteúdo novo para você. Valeu? Então é isso. Márcio, valeu, boa noite, ótima aula. Até mais, pessoal. Até a semana que vem, aula sobre objeções especiais aí. Vamos falar semana que vem. Até mais. Tchau.